Olá, o tema desse vídeo abrange uma infinidade de investidores, tá? Já que nós vamos falar sobre investimentos financeiros para começar aos 40 anos de idade. Então, os 40 anos de idade é um marco na nossa vida adulta, né? Uma vez que a vida já está normalmente mais bem estruturada, tá? E é um momento ideal para se ganhar dinheiro com investimentos financeiros. Então, muitos valores da adolescência, como aparência, excessos, entre muitos outros, a gente deixa de mão, né, na fase mais adulta. E outros fatores, como família, fazer um pé de meia para aposentadoria, dentre outros, se tornam muito mais importantes. Então, nesse vídeo, nós vamos falar por que fazer investimentos aos 40 anos de idade. Vamos passar também quais são, né, os investimentos ideais nessa altura da vida, tá? E o que se esperar desses investimentos, tá? Se você está nessa fase e quer aprender a investir e conquistar a sua prosperidade financeira, fique conosco e assista esse vídeo. Oi pessoal, se você ainda não é seguidor desse canal, enfim, o intuito aqui é te dar conteúdo de qualidade para que você atinja a sua prosperidade financeira. Então, siga esse canal, porque você vai receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Tem também aqui embaixo um sininho. Que isso significa? Vai aparecer uma notinha ali no canto da sua tela. Olha, o Caminho para a Riqueza publicou um vídeo novo. Só isso. Então, aproveite para nos seguir. E claro, deixe seu comentário, a gente sabe que a gente pode melhorar sempre, mas deixa a sua opinião. Se você gostou, deixa lá o comentário para a gente saber se a gente está no caminho certo, o que a gente pode fazer para melhorar esse conteúdo ainda mais para você mesmo. E claro, não deixe de compartilhar com seus amigos, colegas, familiares, enfim, se esse vídeo te ajudou, ele pode ajudar outras pessoas. Provável que nessa fase da vida, né, muitas pessoas já tenham se casado, alguns já se divorciaram, tenham filhos, casa, carro, várias coisas, né? Muitas pessoas provavelmente já passaram situações na vida, experiências positivas, negativas. Onde eu quero chegar? Que isso trouxe uma maturidade, e a maturidade é um aspecto fundamental quando se pensa numa estratégia definitiva, numa estratégia de longo prazo para os investimentos financeiros, tá? Então, vamos falar agora sobre quais os produtos, né? Como fazer uma boa alocação para o investidor aos 40 anos. Então vamos lá. Eu separei 4 investimentos para você que pretende começar a investir com 40 anos de idade. O primeiro deles é o Tesouro Direto. Mas veja bem, Tesouro Direto não é um investimento, é uma plataforma onde você compra e vende ou negocia os títulos públicos do Tesouro Nacional. Queira sim, queira não, ainda assim é o ativo de crédito menos arriscado possível dentro do Brasil. E ele vai te entregar uma remuneração um pouco melhor do que os grandes bancos. E claro que abaixo dos pequenos bancos. Basta você ter uma conta em qualquer corretora. Por fim, você tem uma variedade desses títulos que são o Tesouro Selic, ou seja, um título pós-fixado. Você tem o Tesouro IPCA+, que paga a inflação, medida pelo IPCA, mais uma taxa pré-fixada acordada na hora do investimento. Então veja, este é um título que protege o seu capital contra a inflação. Bacana, né? E por fim, você tem a opção de ter uma taxa pré-fixada. O que é isso? Por exemplo, 10% ao ano. Então você sabe exatamente quanto esse título vai te remunerar anualmente até o vencimento. Então só através do Tesouro você consegue fazer uma carteira diversificada. Deixa eu fazer um adendo. Eu não vou entrar no mérito, no detalhe de cada um desses títulos aqui, mas aqui nesse canal, no Caminho para a Riqueza, você encontra uma playlist, uma série de vídeos falando exclusivamente sobre cada um desses títulos. Mas deixa eu deixar uma dica aqui.
Sabe-se que alguns desses títulos do Tesouro têm o risco de perda no curto prazo. Até o vencimento, jamais você vai receber aquela taxa pré-acordada. Então, na dúvida, escolha um título que você possa levar até o vencimento. Não pega alguma coisa muito longa que você tenha que vender antes do vencimento. Por natureza, quando você investe através de fundos de investimentos, você já está diversificado. E convenhamos, não se coloca todos os ovos na mesma cesta. Através de fundo, você já consegue essa diversificação através de um profissional que é o gestor do fundo. Que mais? Através de fundos de investimentos, você acessa qualquer classe de ativo financeiro. Por exemplo, você tem os fundos referenciados DI que acompanham simplesmente o CDI. Você tem fundo de renda fixa, então ali você tem títulos de crédito privado, que eu já falei bastante, né? Os CRIs, CRAs, debêntures, LCIs, LCA, CDBs, letras financeiras, enfim. Que mais? Você tem fundo cambial. Então, se você quer investir em moedas, existe essa opção através dos fundos. Você pode investir em bolsa, os fundos de ações ou FIAs, né? Então, existem fundos que vão performar mais ou menos conforme a oscilação da bolsa de valores. E por fim, os fundos multimercados, que podem conter diferentes estratégias. Por exemplo, uma mistura de câmbio com bolsa, com juros, tudo isso é possível através de um único fundo multimercado, né? Que atua em diversos em diversos mercados, em diversos segmentos da economia. Que mais? Através do fundo, você consegue também acessar o mercado internacional. Então, dentro do Brasil, você consegue sim acessar fundos que investem, por exemplo, em ações nos Estados Unidos, Europa ou mundial até, e também fundo de renda fixa internacional. Por fim, existe também os fundos imobiliários. O que é isso? É como se você estivesse comprando um pedacinho de um imóvel. Então pode ser esses prédios aí nos grandes centros urbanos, né, de São Paulo e Rio de Janeiro. Literalmente você está comprando uma cota, um pedacinho desses grandes empreendimentos imobiliários e vai receber um aluguel, né, uma remuneração mensal através de um fundo imobiliário. Bom, com 40 anos você ainda tem um longo prazo para investir o seu capital. Então, claro, você não precisa colocar todo o seu dinheiro em ações, mas sem dúvida alguma, ações é uma classe muito interessante de ativo para compor o seu patrimônio. No médio e longo prazo, as ações tendem sim a entregar muito mais retorno do que as tradicionais aplicações em renda fixa, tesouro, fundos e etc, né? E muita gente tem medo. Nossa, investir em ação, será que é para mim? Será que eu posso? Veja, separa uma fração do seu capital entre 10% e 30% para essa classe de ativo, conforme você se sentir confortável ou não. E peça ajuda a um assessor. Para quê? Para te orientar quanto ao momento. Claro que se a economia começa a balançar e a expectativa é um cenário de piora, fica longe nesse momento. Mas existem os momentos mais adequados para você investir em ações. O segundo ponto, através da bolsa, você não vai investir em uma única empresa. Procure fazer uma carteira de ações, porque aí essa diversificação naturalmente, né, já vai reduzir o risco da sua carteira. Finalmente, o quarto investimento que eu separei para você que está começando uma carteira de investimento aos 40 anos são os títulos de crédito privado, que são os CRIs, CRAs e debêntures. Por que é que eu gosto tanto dessa classe de ativos? Porque eles não têm nenhum custo operacional, nenhuma taxa de administração ou de performance, não tem cotas e, principalmente, são isentos de imposto de renda. Então você sabe exatamente quanto vai receber na hora do investimento, né? Porque aquela taxa já é a taxa final que você obterá anualmente. Outro ponto importante nesses títulos é que eles têm uma variedade muito grande. Então você encontra papéis CDI mais taxa pré,
percentual do CDI, né, que são os títulos pós-fixados. Existe título pré-fixado, que te dá uma taxa pontual, por exemplo, 10 ou 15% ao ano. Existem títulos IPCA+. Outra coisa, alguns papéis pagam juros mensais, semestrais ou anuais. Outros são como os CDBs, né? Você recebe o principal, que é o valor investido, mais os juros apenas no vencimento. E o valor mínimo para investimento nesses papéis é muito baixo. Com apenas R$1.000 você já acessa esse mercado. Ou seja, você consegue construir uma carteira extremamente pulverizada quanto aos emissores, porque quem emite crédito privado são as próprias empresas. Por exemplo, a Petrobras, a Vale, os bancos, a Fibra, Klabin, Pão de Açúcar, todas as empresas podem emitir esses títulos. Então você consegue pulverizar bastante o risco em relação ao emissor e também fazer uma carteira de investimentos diversificada em relação ao tipo de taxa, ou seja, pós-fixado, pré-fixado e inflação mais taxa pré. Então é bem por aí, é você seguir a estratégia de investimento e principalmente contar com uma boa orientação, tá? Procure uma assessoria, procure um profissional que possa te auxiliar na escolha, nessa jornada com os seus investimentos financeiros, ok? Novamente, se você gostou desse vídeo, eu te convido a dar um like nessa mãozinha para cima. Se você achou que podia ser melhor, que teria algo melhor para acrescentar, coloque a mãozinha para baixo para a gente saber que a gente está no caminho errado ou que a gente está no caminho certo. E convido novamente a seguir esse canal. Não se esqueça de clicar nesse botãozinho vermelho logo aqui abaixo da sua tela e também nesse sininho, nesse ícone de sino, para você ser notificado de toda nova publicação, ok? Até logo!